Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Falaremos hoje sobre mais um pilar do envelhecimento, que é a comunicação intercelular. Eu me lembro que em 2013 eu tive uma disciplina de mestrado chamada transdução de sinais. Nada mais é do que o nosso corpo conversando. É como se fosse mesmo um WhatsApp entre as células. Elas se comunicam para que então essa interação delas venha fazer com que as informações venham ser passadas e as funções sejam executadas. É um processo químico. Só que conforme o tempo vai passando, o envelhecimento vai chegando, é como se essa conversa ela passasse de algo que é saudável, algo que é legal, agradável, para uma conversa inflamatória crônica. Ou seja, todo o seu corpo só começa a falar de doença, morte, lesão. Esse é o encaminhamento. Então, pense realmente no seu corpo como se ele fosse um grupo de WhatsApp que foi feito para comunicação entre as células. Normalmente, as mensagens que são trocadas durante o nosso curso da vida são mensagens positivas, mensagens benéficas, mensagens legais, algumas piadas também. Mas isso muda. E agora então você ouve falar o tempo todo sobre guerra, o tempo todo sobre CPMIs, o tempo todo sobre aquilo que está acontecendo em Brasília, algum outro lugar que te estressa, sem pausa. Pois bem, essa comunicação no envelhecimento ela vai nessa direção, levando as células a ficarem estressadas, e o estresse celular nesse sentido é traduzido como doença. Mas uma boa notícia, que nós já entendemos que é possível que isso tenha uma reversão, ou pelo menos que isso estacione e não progrida. É possível silenciar essas vozes. Eu vi um experimento, um estudo, com algumas pessoas que estavam presas e elas tinham uma dieta diferenciada umas das outras. Algumas pessoas de um grupo, elas eram submetidas a uma alimentação cheia de açúcar, e outras não. Então eles controlavam e foram observando o comportamento. Sabe o que aconteceu? As pessoas que se alimentavam com uma alimentação com muito açúcar, elas tinham um comportamento muito mais agressivo, tinham um impacto muito mais negativo dentro do sistema prisional, comparado com aqueles que não se alimentavam assim. Pois bem, é isso mesmo que você pensou. A redução da quantidade de açúcar, ou pelo menos o limite que nós colocamos entre 25 gramas diárias, que é o máximo que o nosso corpo precisa para trabalhar. Mas uma pergunta que eu faço: quanto você tem consumido de açúcar? Quanto eu tenho consumido de açúcar? Alguém pode dizer o seguinte: nossa, eu ando tendo picos de raiva, de estresse. Essa é a minha personalidade. E às vezes não. Às vezes tem a ver com essa comunicação, com esse WhatsApp celular, que você manda sinais pró-inflamatórios, que você manda sinais para que seu corpo fique cada vez mais estressado. Levando em conta uma pessoa que está no processo de envelhecimento, isso fica mais deletério ainda. Pensa, porque ela já tem uma falha na comunicação, e toda comunicação que entra agora é negativa. Então comece a fazer ali um cálculo, especialmente em alimentos que são acrescentados de açúcar, alimentos que são problemáticos, alimentos que são ultraprocessados. Eles podem piorar e muito o seu quadro. Limite em 25 gramas diárias e depois refira os resultados, porque com certeza isso vai ser muito benéfico para o seu corpo. Uma outra dica que eu posso dar é que você consuma iogurte natural sem açúcar, porque ele vai ser rico em lactobacilos. Ele vai ser rico em algo que vai ajudar a equilibrar a sua flora intestinal, ou a sua microbiota intestinal. O nosso corpo ele é colonizado por vários tipos de bactérias. As bactérias que são comensais, as bactérias negativas e as bactérias positivas para a nossa saúde. E quando nós nos alimentamos com iogurtes naturais que não tem açúcar, o que vai acontecer então? Ele vai reduzir esses sinais inflamatórios. Essa comunicação, ou seja, essa conversa, falando sobre guerra, Supremo Tribunal Federal, falando sobre Congresso, ou outras coisas da sua família que te irritam, então é como se essa conversa fosse
reduzida e a sua célula fosse encaminhada para que ela viesse funcionar de uma maneira otimizada. Interessante, né? Pois bem, algo que pode ser acrescentado também nisso são as aveias, que são alimentos pré-bióticos, alimentos que vão favorecer essas bactérias boas que nós acabamos de falar, melhorando então o seu microbioma, acalmando esse sinal negativo. O que você pode fazer? Uma mistura, uma combinação mingau de aveia com iogurte natural. Apenas 3 colheres. Já ajude muito. Vou repetir o que eu tenho dito nos outros pilares. Sim, pode parecer até um pouco cansativo, mas é para que você entenda que muitas vezes aquilo que nos destrói não é aquilo que nós não sabemos, mas aquilo que nós sabemos e não colocamos em prática. Vamos colocar em prática. Alguém pode pensar assim, nossa, mas para que então eu tenha acesso ao iogurte natural, à aveia, eu vou precisar despender muito dinheiro. Isso não é uma verdade. É que muitas vezes nós investimos sem pensar muito dinheiro em alimentos ultraprocessados, aqueles que vão fazer mal para nós. Então hoje eu gostaria que você parasse para pensar nisso. Primeira prática que você pode fazer, reduzir a quantidade de açúcar. Mas não necessariamente o açúcar que vai ser benéfico, o açúcar das frutas, porque como as frutas inteiras, especialmente quando elas são comidas no seu estado natural, elas vão ser ricas em fibra. E a própria fibra ela vai frear a absorção do açúcar. Olha só que maravilhoso, que excelente que é isso, quando nós temos acesso aos produtos que são naturais. E também coloque iogurte, aveia, faça o mingau e perceba como o seu corpo ele vai então entrando no eixo e voltando o seu grupo de WhatsApp favorável, benéfico, que te faz sorrir e viver bem. Gostou do vídeo? Compartilhe com alguém que você percebe que está de alguma maneira desregulado. Essa pessoa pode ser você. Então assista esse vídeo novamente e os outros também dessa série Pilares do Envelhecimento. Deixa aqui a sua crítica, deixa aqui a sua correção, o seu comentário e principalmente envelheça com propósito.